Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Diz o seguinte: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bom, essa passagem de Mateus 18, Mateus é um dos evangélicos, dos 4 evangelhos, né? Ele foi escrito por Mateus, também chamado de Levi, um dos 12 apóstolos de Cristo, né? Ele era cobrador de impostos e era tido também como se fosse um traidor da pátria, né? Porque as pessoas que trabalhavam como cobrador de impostos era como se fosse um servidor público, né? Porque naquele período esses impostos eram cobrados por esses cobradores, mas era enviado, né, para o domínio do Império Romano. Então, Jesus ele conseguiu chamar Levi e chamar um zelote, que era alguém totalmente contrário, né? Era uma outra etnia que era contra o domínio romano sobre o povo judeu naquele período em que eles viviam. Então Mateus ele escreve aos judeus mostrando que Jesus é o rei, que Jesus é o salvador do mundo. E Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos ou semelhantes, né? Então são escritos para demonstrar que Jesus Cristo de fato é o Messias, o Salvador do mundo. E no capítulo 18 Jesus começa aqui falando, né, sobre o maior do reino dos céus, porque sempre tem aquela questão de quem é maior, e no reino de Deus é diferente. Quem é mais humilde, quem é mais transformado e entende, né, que a nossa busca não é por glória, não é por sucesso, e sim em servir, porque nós somos servos, com o dom que Deus nos deu, ou com os dons que Deus nos deu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele vem falando sobre isso, né? E logo depois ele entra num tema específico para falar esse versículo que nós lemos aqui, que eu li no versículo 20. Primeiro ele fala do perdão do pecado de um irmão. Ele fala, olha, se um irmão pecar contra ti, você vai e repreende ele, né? Em particular. Aí, se ele não te ouvir, né, ou seja, qualquer forma de pecado, seja ela questão moral, né, ou até mesmo algo contra uma pessoa que seja algo grave, depois ele fala, se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 pessoas junto, e se não ouvir, né, fala para a igreja. E se ele não reconhecer que está errado, que está em desacordo com a palavra de Deus, se ele não se arrepender, aí deve ser excluído, né, da igreja. E aí Jesus fala isso, né, considera ele como um gentio, como um publicano. Aí ele diz, né, versículo 18, 19 e 20, diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui está especificamente falando sobre a decisão que se toma a respeito desses problemas de pessoas dentro da igreja. Aí ele continua, Jesus, isso aqui é uma fala de Jesus, ele continua, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, portanto que isso é profundo, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Agora, essa promessa, ela já é mais abrangente, fala de um acordo, né? É claro que em face de uma oração específica, que qualquer coisa que pedirem, né, é claro que isso deve estar dentro da vontade de Deus. Então, quando as pessoas estão buscando a Deus, cheias do Espírito Santo, elas vão ter, né, maturidade para pedir aquilo que de fato é a vontade de Deus. Então, normalmente essas pessoas vão pedir coisas para a glória de Deus, né? E isso lhe vai ser concedido para a glória do nome do Senhor. Aí ele diz, né, no versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou
no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Então, Jesus, ele garante a sua presença em todos os momentos de nossa vida e, na verdade, nós somos templos do Espírito Santo. O próprio Deus habita em nós. Essa presença que ele fala aqui não é essa questão da onipresença de Deus, de poder estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que ele não está retido na questão do espaço como nós, seres humanos. O poder de Deus é muito maior do que isso, né? Ele diz que ele está presente de forma manifesta para ouvir, para abençoar, para fortalecer, né? Para ajudar essas pessoas. E porque ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então ele garante a presença, ele garante a bênção, ele garante que ele faz a sua vontade na vida daqueles que se submetem, né, de forma verdadeira. Aí o apóstolo Pedro, né, ele pergunta, Senhor, mas quantas vezes o irmão vai poder pecar contra mim e eu perdoar? Até 7? Aí Jesus diz, né, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós temos que estar com o coração disposto a perdoar as pessoas a todo momento. Aqui demonstra uma pessoa que foi realmente transformado por Cristo, que ele vai conseguir tanto liberar perdão com a ajuda do Espírito Santo, como também perdoar, né, as pessoas que de alguma forma lhe ofenderem. Mas é importante que a gente saiba que, quando nós estamos reunidos para a glória de Deus, Deus está no nosso meio para nos abençoar e Ele sempre vai direcionar a nossa vida para que o nome dele seja glorificado, e nós temos que sempre estar preparados a perdoar, né, e a tratar essas pessoas que pecam dentro da igreja, que já são cristãs, né, e a gente saiba discipliná-los da forma que a palavra de Deus e que o próprio Cristo ensinou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.